Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de fresamento CNC, comando Siemens 810D. Nessa aula nós vamos falar sobre os cálculos para fresamento. Quando eu preciso fresar uma peça com uma fresa de topo, um cabeçote, como que eu faço para calcular o RPM e o avanço adequado? Então existem tabelas, existem fórmulas e cálculos que nós vamos ter que obedecer, né? Então vamos ver aqui assim, cálculos de rotações por minuto, que é o nosso famoso RPM, do eixo árvore para fresamento, quando eu for trabalhar com fresa, né? Fresas, cabeçotes. Então, para CNC, a letra S, ela vem do inglês spindle e referencia lá os RPMs que eu vou trabalhar na ferramenta. Rotações por minuto do eixo árvore. Então, VC. O que é VC? Velocidade de corte. Essa velocidade de corte ela é tabelada, né? Velocidade de corte ela vem de uma tabela feita por cálculos de engenharia, né? Conforme dureza de material da peça e material da ferramenta. Então, nós vamos ter que consultar uma tabela para verificar o valor da velocidade de corte utilizada conforme o processo que for trabalhado. Eu tenho dois valores fixos, que é o 1000, que é um valor constante na fórmula, e o 3,14. Então, no valor 1000 e no valor 3,14, que é o π, eu não mexo, né? O D vai ser sempre o diâmetro da ferramenta, no caso uma fresa, um cabeçote de usinagem, né? Aí eu vou dizer o valor que veio ali nos dados, né? Então, fórmula para isso, S é igual a velocidade de corte da tabela vezes 1000 dividido por π, que é 3,14, vezes D, que é o diâmetro da ferramenta. Cálculos de avanços dos eixos X, Y e Z. Então, como você já calculou, por exemplo, lá o RPM, o S, né? Vai jogar lá no programa. Agora você vai ter que calcular o F, que é o avanço. O avanço é o deslocamento da ferramenta cortando no material. A velocidade de avanço, que é dada em milímetros por minuto, né? O resultado em milímetros por minuto. F é a letra usada para avanço. Então, nós vamos calcular esse F. S é RPM, que a gente já viu anteriormente. Z vai ser número de dentes da fresa. Então, nós vamos utilizar a letra Z. FZ é o avanço por dente. Cada dente da fresa, quanto que ele avança na hora da usinagem. Isso também é tabelado lá, conforme cálculos de engenharia e colocado em tabelas disponíveis para a gente, né? Qual a fórmula para calcular o avanço na hora do fresamento? Eu vou ter que ter o valor S calculado, para jogar aqui, vezes Z, que é o número de dentes, vezes FZ, que é o avanço por dente, que veio o valor da tabela. E o resultado disso você vai dizer, vai lançar lá em milímetros por minuto. Nós temos aqui um exemplo de tabela, né? Um exemplo criado aqui para o curso. É claro que aqui nós temos apenas 4 materiais para poder até explicar de uma forma mais simples e 2 tipos de ferramenta, né? Um cabeçote fresador e uma fresa de topo. Nós temos o tipo de operação também como exemplo. Se eu for fazer um desbaste ou um acabamento com aquela ferramenta determinada, né? Então, para entender a tabela, ó, preciso trabalhar com cabeçote fresador. Eu vou ter 2 opções, desbaste e acabamento. Vou trabalhar com uma fresa de topo. Pode ser desbaste e pode ser acabamento. No qual material que eu vou trabalhar, né? Aço carbono, como exemplo, aço liga, ferro fundido e metal leve. Bom,
não são só esses materiais que existem, né? Existem outros tipos de tabela com outros materiais, né, a ser pesquisado, né? Geralmente nas empresas eles têm disponível lá algumas tabelas com outros materiais também, né? Mas vamos aqui no nosso exemplo, né? Então, como é que eu faço, por exemplo, eu tenho lá um cabeçote fresador na operação de desbaste. Vou pegar o primeiro material aqui, aço carbono. Então, cruzando linha com coluna, você vai conseguir achar, por exemplo, nesse quadrinho, a velocidade de corte e o avanço por dente para colocar lá nas fórmulas, né? Mas apareceu dois valores, 80 e 150. O que é feito? São feitos vários testes e chegou-se à conclusão lá, por engenheiros, né, que 80 seria o mínimo de velocidade de corte para essa situação e 150 o máximo. Então, você pode usar entre 80 e 150. Num cálculo simples, fazendo uma média desses dois valores, somando 150 com 80, vai dar 230. Dividido por 2, vai dar 115. Então, eu poderia usar o valor 115 que está no meio aqui, né? Então, um dia, uma hora, podendo recalcular para menos ou para mais. Por isso que eu faço sempre o cálculo da média. Avanço por dente também veio dois valores. Tira a média, né? Qual é a média de 1 décimo e 2 décimos? Somando os dois vai dar 4 décimos, divide por 2, média 0,2, 2 décimos. Né? Então, isso é só um exemplo aqui. Se eu fosse utilizar a usinagem no aço carbono, com o cabeçote fresador numa operação de desbaste. Uma tabelinha bem simples de ser utilizada. Vamos ver aqui num exemplo como é que fica isso, né? Exemplo 1. Calcular o RPM e avanço para fresamento conforme os dados seguintes. Então eu tenho que ver assim, ó. Ele quer uma usinagem no aço carbono, uma operação de desbaste, mas com uma fresa de topo. Essa fresa de topo tem 4 dentes e diâmetro 16. Então, com esses dados anotados ali, você vai lá na tabela e vai procurar qual é a coincidência entre linha e coluna para ver quanto vale a velocidade de corte e o avanço por dente. Nesse caso, então, aço carbono seria esse material aqui em cima. Né? Operação de desbaste numa fresa de topo. Desbaste, fresa de topo, achei aqui. O material é aço carbono, então o quadrinho é esse que eu estou circulando com o mouse. A coincidência de linha e coluna. Aço carbono, desbaste, fresa de topo. Então a velocidade de corte aqui na média de 80 e 120, 200 dividido por 2 vai dar 100, né? Então eu vou ter 100 metros para utilizar no meu cálculo. 5 e 15 centésimos dá 20 centésimos somados, dividido por 2 vai dar 10 centésimos, ou 1 décimo, né? Então vamos ver. No meu cálculo eu tenho que usar 100 metros de velocidade de corte e 1 décimo de avanço por dente. Direto no cálculo, substituindo então, velocidade de corte vezes 1000, 100 vezes 1000 dividido por π vezes 16, que é o diâmetro da ferramenta. Está aqui nos dados 16, né? Então, quanto é que deu isso aqui? 100.000 dividido por 50,24. Lá no meu programa, o S vai ser 1990. Simples assim. Achei o valor do RPM para lançar lá no meu programa. Lembrando que eu tenho 1 décimo lá de avanço por dente agora para calcular aqui o avanço, né? Então, S, para calcular o avanço, eu tenho que ter o S, que foi calculado em 1990, vezes Z, que foi proposto 4 dentes lá nos dados, e 1 décimo, que foi a média do FZ, que é avanço por dente. Multiplicando os 3 valores, eu vou ter um avanço de 796 milímetros por minuto nessa situação. Então aí foi um exemplo, o primeiro exemplo aí de cálculo para fresamento, né? Uma fresa de topo. Exemplo 2.
calcular RPM e avanço para fresamento conforme os dados seguintes. Agora eu tenho um ferro fundido, o material da peça, na operação de acabamento com um cabeçote fresador, né? Então eu vou procurar lá na minha tabela o cabeçote fresador na operação de acabamento. Ó, então vamos lá, cabeçote fresador, aqui eu tenho duas opções, mas vou pegar a opção aqui, que é acabamento. Cabeçote fresador, acabamento, qual era o material? Ferro fundido. Então, vamos lá, o ferro fundido está aqui, cruzamento de linha com coluna, né? Onde que está aqui? Cabeçote fresador, acabamento, ferro fundido. Vai dar nesse quadrinho aqui, certo? Ó, ferro fundido, acabamento, um cabeçote fresador. Cabeçote fresador, acabamento, ferro fundido, esse quadrinho aqui, né? Então, 100 e 160, média, 260 dividido por 2 vai dar média 130. E a média do avanço por dentro vai dar 0,15. Então, 130 metros de velocidade de corte e 0,15 no meio aqui, né? Vamos aos nossos cálculos. 130 vezes 1000, π vezes 50, que é o diâmetro da nossa ferramenta. Está aqui o D, ó. Então, 130.000 dividido por 157 deu 828 RPM. O RPM eu já calculei, agora eu vou para o cálculo do avanço. S, que é 828, vezes Z, que são o número de dentes, 4 dentes, e 0,15 é a média do avanço por dentro da tabela. Multiplicando os três valores, eu vou chegar no valor de F, 496 milímetros por minuto para essa operação. Então, foi aí 2 exemplos de cálculo de fresamento para vocês poder trabalhar futuramente aí nos nossos programas, né? E lembrando sempre que existem outros materiais, outras ferramentas, outras situações que podem aparecer, né? Aqui foi só um exemplo inicial aí para vocês poderem trabalhar, já fazer alguns exercícios lá, exercícios propostos aí do curso e tentando já se entender com esses cálculos. Muito simples de trabalhar depois que pega o jeito ali, né? Então essa foi mais uma aula aí. Um abraço a todos e até a próxima.